Fala galera, boa noite, Tosa na área, beleza? Tosacan hoje é sensacional com a vitória de ontem. Então vamos falar dos nossos patrocinadores, claro, quem paga a gente, quem faz a gente continuar aqui tendo essa infraestrutura para vocês e tal. Então, em nome de Espaço Rubro Negro, Tiburão Dive Shop, Quent, Liga Retrô, tá no ar Tosacan. Então, agradecendo a todos mais uma vez, agradecendo a todo mundo que está acompanhando. Então eu queria, como sempre, pedir boa noite especial do meu querido Pablito. Pablito, boa noite, seu destaque. Ontem, eu tenho certeza que você vai falar do jogo de ontem como destaque, mas antes de quebrar, por favor, manda vir. Cara, boa noite a todos. Uma boa noite especial no nosso chat rubro-negro, que a galera sempre participa. Barquinha, você pediu um alô no ar aí, um alô para você especial. O destaque com certeza é a vitória de ontem, não colocaria como épica, mas colocaria com a cara do Flamengo e uma postura que o Flamengo sempre deveria ter colocado em jogos desse quilate, dessa importância. A gente vai falar bastante sobre isso no programa, mas não tem como destaque não ser a vitória e a postura do time ontem em Guayaquil. Pois é, para mim, meu boa noite vai pro Barquinho também, meu querido, um abraço. Pessoal lá do chat, um abraço aí. Zé, um abraço. Abraço a todo mundo aí. Bom, meu destaque também é o jogo de ontem. Me surpreendeu um pouco também, a postura do time principalmente, porque o que a gente tinha visto até então era um time completamente perdido, de certa forma, ainda tentando se achar. E ontem jogou com uma gana e com uma aplicação absurda que eu não via há bastante tempo. Então assim, já estou até entrando aqui no primeiro tópico, então vamos entrar no primeiro tópico, galera. Vou pedir para vocês colocarem aí, a gente vai falar sobre a vitória de ontem, e aí o que a gente faz sempre, destaques individuais, pior da partida, melhor da partida, postura do time, enfim. Então eu queria que vocês colocassem aí o que vocês acharam do jogo de ontem, a gente vai ler, e eu queria começar com o Pablito, né, sempre dando prioridade ao Pablito aqui, né, na frente de todo mundo. Pablito, por favor, fala um pouquinho desse primeiro tópico aí do jogo de ontem, teu parecer, e vamos que vamos. Cara, o jogo de ontem foi, na minha opinião, aquele jogo que a gente não esperava. É sempre assim, né? O Flamengo, quando a gente menos espera dele, quando a gente tem as piores impressões do que vai acontecer, é quando ele de alguma forma surpreende a gente e nos presenteia com atuações muito seguras. Verdade. A gente estava recheado de desfalques ontem, a gente comentava sobre isso no Twitter durante o dia. Os 3 caras mais cascudos do elenco estão fora, seguem fora. Leonardo Moura, André Santos e Elano. O Flamengo tinha mais desfalques no time. Perdemos o Hernani naquele jogo do Campeonato Carioca. E fiquei bastante preocupado com a escalação. Tomei até porrada hoje porque critiquei bastante o Jaime e o Wellington. Aí o pessoal pegou no meu pé porque eu falei mal e ele jogou bem. Pessoal, quando a gente critica alguém, você só consegue criticar antes do jogo. Depois passou. Se você for criticar comentarista de resultado, é mole, né? É mole, né? A gente analisa em cima do que a gente acha. Eu acho uma temeridade escalar o Wellington, mas eu não sou imbecil de falar que ele não fez um bom jogo. O cara jogou bem, infelizmente cometeu aquele erro muito mais por culpa do Recife, que conseguiu errar 3 vezes no mesmo lance. E colocou ele numa furada, mas fez um bom jogo. Acho que o Flamengo teve uma postura impecável no primeiro tempo, impecável. Diria para você que o Flamengo fez talvez o melhor primeiro tempo dele no ano. Fez um excelente jogo, muito consistente. O Felipe não fez nenhuma defesa. Aliás, eu acho que o Felipe não fez nenhuma defesa o jogo todo. Mas, naturalmente, quando o jogo virou para o segundo tempo, era meio óbvio que o Emelec partiria para cima do Flamengo e daria um pouco mais de trabalho. E foi o que aconteceu. O Flamengo entrou um pouco na correria do Emelec e começou a ter bastante dificuldade de marcar. Achei que o Jaime fez muito bem na troca. Eu até comentei com o Patrick isso no privado, no chat privado, falando com ele. Eu achei que o Muralha tinha que sair do jogo. Eu acho que a substituição pelo Recife é que talvez tenha sido equivocada por o menino não ter nenhuma cancha de jogo importante, ainda mais dos profissionais. Mas o jogador, o Muralha, para mim era o único que destoava do time. Era um jogador que insistia naqueles passes caprichados em excesso dele, estava errando bola boba. No primeiro tempo ele perdeu um contra-ataque que o Flamengo abriria 2-0, uma bola que ele recebeu, ele podia ter rolado para o Alexandro,
deu um totozinho, ele tem essa mania. Eu vejo claramente talento no jogador, consigo ver que ele é bom jogador, mas ele não coloca isso em prática. Muitas vezes me lembra o estilo do Jonatas de jogar. Verdade. Um cara que tem talento, mas joga com uma marra, com uma empáfia em campo. Não, displicência também, de certa forma. Displicência, então, mas muito por acreditar demais no próprio talento. Agora, no geral, gostei muito mesmo. É óbvio que eu não estou citando o Recife, que eu acho que foi mal no jogo, mas o time, de um modo geral, muito bem. Alexandro, espetacular. Ganhou merecidamente o prêmio de melhor do jogo. O Alexandro, a gente vai falar mais sobre ele depois, sobre a importância e o porquê que ele merece a titularidade nesse time. Mas gostei muito da partida do Samir, um partidaço mesmo. Jogou muito. Se recuperou daquela falha bizonha em La Paz e fez um jogaço. Eu não me lembro dele ter perdido nenhuma bola no alto nem no chão. Aliás, o Flamengo, é uma coisa importante a gente falar, o Flamengo não perdeu nenhuma bola no alto, que é uma das principais deficiências do time de longa data. O Flamengo não perdeu bola na altura. E o Flamengo ofereceu várias oportunidades para o Emelec em bolas de falta, de bola parada. E ainda assim o Flamengo conseguiu se recuperar. Então, fiquei muito satisfeito com o jogo, muito satisfeito com a postura do Flamengo. Foi uma vitória maiúscula. A gente se colocava antes, falava, mas ganhar, empatar, ganhar por um gol, empatar dá no mesmo. Dá no mesmo no sentido de classificar. Agora, no sentido de você jogar para a chance de ser primeiro, mudou tudo. O Flamengo diria para vocês que tem boas possibilidades de ser primeiro do grupo. Porque ao classificar, ele naturalmente vai ter chance de ser primeiro, desde que o Bolívar não vença o Emelec em La Paz. E o Emelec joga esse jogo precisando do resultado. Ou seja, não vai ser um jogo tão fácil assim para o Bolívar, e o Emelec é um time mais acostumado a jogar em altitude, porque viaja pelo Equador e tem que jogar em altitude em alguns momentos. Então, acho que a gente criou uma possibilidade boa. Acho que o Flamengo encheu a gente de orgulho no jogo de ontem. Dá um pouco de tristeza de não ter visto isso nas partidas anteriores. Mas que bom que o Flamengo conseguiu acordar a tempo, está vivo na competição, e a gente tem uma semana importante aí para lotar o Maracanã depois. Legal. Perfeito. Eu penso 100% igual. Acho que a minha análise é muito parecida. Eu gostei muito do Wallace também. Falou até o Marquinhos tá aqui com a gente, falou até aqui em off aqui. O Wallace também foi muito bem. Aliás, a dupla de zaga ontem estava praticamente perfeita. O Amaral também. Eu achei o Amaral, mas o Amaral ainda acho ele meio. Eu acho o Amaral ainda meio bruto ainda. Aliás, tá vazando o áudio, eu não tô entendendo. André, você tá com alguém aí? O Marquinhos tá aqui, Marquinhos não. Tá, porque tá vazando. Quer participar, pô. Quer participar? Cheguei, pô. Pega a cadeira aqui, bota aqui. Então assim, a gente, quer dizer, acho muito parecido, penso um pouco parecido. Eu acho que o Wallace deu um vacilo no início do jogo, que ele deu uma rasgada no lateral esquerdo ali, entrou meio forte demais. Eu até achei estranho no início, podia ter tomado um cartão vermelho até da entrada como ele entrou. Foi bem dura a entrada. Pois é, não. Eu gostei do Chicão também, a postura em campo. Então, chegou bem, né, meio de xerifão. E aí eu acho que foi a primeira vez que a gente jogou com 3 zagueiros, efetivamente, né? E aí não sei se você vai lembrar, a jogada do gol começou dele, né? Com uma roubada de bola do Chicão. E a metida de bola por trás pro Negueba. E a metida de bola pro Negueba, né? Enfim, eu gostei muito, acho que importante pra mim, naquele momento, e no momento que eu acho que precisava, o time respondeu. Acho que os jogadores responderam, principalmente não tinha jogadores muito de experiência, né? Tinha o Alexandre lá na frente e o Felipe, mais ninguém, né? A maioria jogadores mais novos e tal, e saíram muito bem. Com relação ao Wallace, o Wellington, eu acho que calou a minha boca também. Eu tava esperando uma atuação horrorosa dele, porque é um cara que a gente até brinca, chama ele de lambão, que ele vai bem, aí dá um bico na lata e já era, mas... O André, o Wellington é aquele personagem da Escolinha do Professor Raimundo. Vai tirar 10, mas ele é aquilo, tanto que ele fez o pênalti ontem, que ele fez um pênalti desnecessário. Tudo bem que ele foi colocado numa fria, mas ele deu um peixinho no cara sem a menor necessidade. Eu acho que... Ele se desesperou. Eu acho que ele, na verdade, nem foi isso. Eu acho que foi um pouco... Foi também, mas foi um pouco... Eu acho que ele já estava cansado. Tomou um drible normal, e você vê que ele vai atrasado, e aí já cai meio que... E aí já... Mas enfim...
Eu acho que de certa forma, apesar disso, acho que foi muito bem. Jogou ele do lado direito, marcou bem, antecipou bem, perdeu pouca bola ali. O Gabriel achei meio perdido no início, tentando cavar umas faltas meio do lateral, aí se jogando muito, mas aí depois melhorou, principalmente quando... O Gabriel lutou muito, cara. Exato, isso que eu ia falar. Se entregou o jogo todo. É isso que eu ia falar. Ele correu muito, aí depois como ala também, jogou muito também do lado direito. Acho que assim, o time inteiro se ouve bem. Eu dou a nota aí pro time entre 6,5 e 7. Né? Eu acho que isso na média dos jogadores, gostei muito realmente. Só acho que o Jaime podia ter mudado diferente. Eu botaria o Mugni no lugar do Muralha, não colocaria o Recife, principalmente por isso que você falou, e foi demonstrado isso nas 2, 3 primeiras bolas. A primeira bola dele deu um passe para o adversário. O primeiro passe dele ele deu para o adversário. E aí depois aí fez o que fez, enfim. Deu tudo certo no final, graças a Deus. Paulinho voltando a jogar. Negueba surpreendendo, né? Se você olhar, segundo primeiro ataque dele, ele do lado esquerdo, ele dá um corte, quase que bota a bola no ângulo, numa batida de fora. Quem mais? Acho que é isso, cara. Alexandre pra mim, melhor em campo disparado, junto do Samir. Né? O Samir um pouquinho embaixo talvez. O Alexandre ontem foi de uma... Como é que eu vou dizer? Vou tentar achar uma palavra, mas ele se entregou completamente. Sempre gostei mais João Paulo. João Paulo foi bem também, bem lembrado, Marquinhos. João Paulo também é outro que o pessoal tava pegando muito no pé. Ah, não, João Paulo jogou bem ontem também, apoiou bem, marcou bem até, coisa que não é boa dele. Eu achei, voltando ao Alexandre, achei o Alexandre numa entrega absurda, assim, que eu não via no jogador ali há bastante tempo. Ele não é um cara novo, né? É um cara que enfim, que correu, se entregou, deu carrinho, armou. Fez tudo ontem, cara, fez tudo. Ajudou a zaga no alto, enfim. Chamou o jogo pra ele. Exato, André, deixa eu falar 3 coisinhas rápidas. Vamos lá. Primeira delas, você falou da nota que você deu 6,5, 7. Eu sou zero exagerado nessas coisas, mas eu acho que o Flamengo merece uma nota 8 ontem pelo conjunto da obra. Acho que o Flamengo teve se você analisar postura, empenho, atuações individuais, eu acho que o Flamengo fez um jogo, se não foram os 90 minutos completos, perfeitos, ele fez um primeiro tempo espetacular e um fim de jogo muito consciente. Então eu acho que um 8 é bem merecedor para o jogo que foi feito ontem. Outra coisa que eu queria dizer sobre o Negueba. Impressionante a partida do Negueba. Impressionante a tranquilidade, a maturidade que esse garoto entrou no jogo ontem. Ele perdeu uma jogada, ele recebeu quase todas as bolas depois que ele entrou. Ele perdeu uma jogada que ele foi levando para a linha de fundo e se enrolou e saiu pela lateral. Tirando essa, ele conseguiu cavar a falta, conseguiu levar para a linha de fundo e fez um jogadaço na hora do gol. Verdade. Ou seja, ele conseguiu fazer tudo que o Flamengo precisava da hora da tranquilidade, do desafogo, ele conseguiu fazer. E é um menino marcado pela torcida, que as pessoas cansam de botar aí como babaca, otário, que não serve pra nada. Inclusive a gente também, que não é um cara que a gente curta muito, ninguém quando o Negueba entrou achou que ia ser uma maravilha. Mas é importante que se diga que a partida que o Negueba fez foi muito consciente e muito madura. E por último, só para deixar claro para as pessoas entenderem, não lembro de ninguém aqui na Tosacan escolher cara para marcar e para ficar de sacanagem. Não lembro de nenhuma postura minha, do André e do Patrick, até os convidados que vieram aqui já, da gente escolher um cara para ser crucificado. As análises que a gente fez em cima do Wellington antes do jogo eram muito por conta do histórico que o Wellington tem de jogador que dá muitas moles, que entrega muitas jogadas, que faz gol contra, que é um cara que até tem bastante vigor físico, mas sempre acaba se equivocando nos momentos principais. Ninguém torceu contra o Wellington. Ninguém precisa o chupa porque o cara foi bem. Isso aí é uma besteira. É ficar procurando porque uma pessoa fez um comentário, então o cara torceu contra. Hoje me mandaram saudações rubro-negras do Wellington. Cara, que bom que o Wellington arrebentou, cara. Que bom que o Wellington, que o pênalti que ele fez não prejudicou o Flamengo. Esse negócio de... Tem que me conhecer muito pouco para achar que eu torço contra jogador. Contrário, então, torce a favor pra caramba, né? Quem vai ao Maracanã com a gente sabe bem a postura que a gente tem em relação a isso e sabe bem do que a gente acha sobre VAR e sobre marcar jogador. Verdade. Então, acho ótimo, espero que ele se recupere. Quem ganha é o Flamengo com isso. O
Marquinhos colocou muito bem. Me impressionou a tranquilidade do João Paulo ontem. Talvez tenha sido um dos jogos do João Paulo pelo Flamengo. Verdade. Errou pouca bola, saiu bem na marcação, fez algumas jogadas de ataque. Foi um jogo bem bom. Até me dá a impressão de que ele fora de casa passa a render um pouco mais, porque tem menos a pressão da torcida em cima dele marcando. Isso é bem, Pablo. Se você observar, boa noite, pessoal. É isso que eu ia falar. Diz quem você é, dá teu boa noite. Prazer, pessoal, boa noite. Aliás, desculpa aí, pessoal, Marcos da F Leal, flamenguista como nós, amigo nosso, tá aqui em casa uns dias, vai ficar aqui. E aí, aproveitando então que ele também sabe muito de futebol, a gente vai botar ele na roda aí manda ver tua análise aí, meu velho. Boa noite, pessoal, tudo bem? Mas uma coisa que me chamou muita atenção ontem, que o Emelec, primeira coisa, o Emelec jogou em cima do Wellington. Tá por saber que ele é zagueiro lento. Quando explorou o João Paulo, por ali não aconteceu nada. E como você bem colocou, Pablo, o Emelec não deu um chute a gol. O Felipe, se não é um pênalti, o Emelec terminaria o jogo sem incomodar o Felipe. Quer dizer, o Flamengo dominou o jogo totalmente. Eu até comentei com o André mais cedo que esse jogo me lembrou assim do drama, me remeteu ao jogo do Flamengo e Atlético. Até a gente comentou no chat privado. Lógico, devido às suas proporções, né? Ao de 87, onde o Flamengo se impôs contra o Atlético Mineiro, fez o primeiro gol, fez o segundo, o jogo totalmente morto, o Atlético começou do nada fez um gol, fez o segundo, a torcida começou a se desesperar. Nós, torcedores, ontem, pelo menos eu, quando vi o Emelec empatando, a torcida crescendo, eu falei, caramba, ferrou. Você já não esperava. E aconteceu em 87, do nada, o Renato fez o gol, e ontem apareceu o Negueba, alegria nas pernas, e deu aquele passe ali inesperado pelo gol do Paulinho, que já tinham perdido um gol, né? E o Paulinho já foi a segunda ou terceira oportunidade que ele teve durante a partida, e infelizmente na hora certa ele fez o gol que sepultou e nos colocou com grandes possibilidades de nos classificarmos, né? Verdade. Aliás, é importante falar aqui também que como o Pablito falou, a entrada do Chicão ontem, eu acho que deu um equilíbrio quando o jogo parecia que ia descambar grande, né? Eu acho que, não sei se nem se demorou, ele podia ter feito isso antes, mas é impressionante como o time deu uma sentada, e aí ele fez o quê? Ele botou um de cada lado, ele botou o Paulinho do lado direito, o Negueba do lado esquerdo, abriu em cada lado, né? E as bolas iam metidas para ele, várias vezes o Negueba indo na lateral, mais devagar, dando uma cadenciada, esperando os jogadores chegarem e tal. E aí o golaço do Paulinho, que, pô, a metida do Negueba, Paulinho ontem, que aliás, uma frieza absurda, né? Ali, meu irmão, pô, 40 e tal, recebe a bola cara a cara com o goleiro, o zagueiro chegando, ele bateu certinho no canto. Realmente é pra vibrar muito. O Chicão mesmo era um que eu defendia até a titularidade dele, até que ele poderia, o tipo do jogo, ele poderia ser escalado, porque o Flamengo ontem, já não é de ontem, já desde quando, que eu não quero que volte, que é o Elano, né, que tá voltando de contusão, pra mim tem que ser reserva, entrar num jogo ou outro. O Flamengo não tem um cobrador de falta hoje no time, né, e um jogo ontem, que hoje na Libertadores você ganha por detalhes, né. Um detalhe define a partida, e uma bola parada, e o Chicão é um bom cobrador, e como o André comentou, foi a saída do Chicão, de bola do Chicão, porque tem qualidade nesse passe, na batida de bola, que saiu esse gol. Então uma cobrança de falta definiu, onde o Chicão poderia ter sido importante nisso, e como foi? Um pouco tempo que ele teve em campo, foi importante, e o Flamengo conseguiu essa vitória importante, trouxe essa segurança para a defesa, inclusive, né? Legal. Vamos dar uma lida na galera, Pablito, podemos? Tu consegue aí ler alguma coisa? Que eu tô aqui agora que eu não vou conseguir ler mesmo, cara. Consegue aí? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vou ver aqui, ó. O Marcelo Andrade falou que o Paulinho tá arrebentando. Júnior Fonte, o sentimento foi esse mesmo. Na hora do empate, tememos o pior. Bateu o desespero. Deixa eu ver aqui. O G. Buzak. Partidaços do Samir, Alexandre e Wellington, apesar da falha de sempre. Esse é o comentário perfeito do Wellington. É exatamente isso, cara. O Wellington já fez boas partidas pelo Flamengo, mas ele sempre compromete de alguma maneira. Por isso que ele ficou tão marcado. Pois é. Deixa eu ver mais aqui. Posso ler uma aqui, Pablito? Vai lá. O Júnior Fontes aqui, ó. O amadurecimento apresentado ontem pelo Negueba foi uma coisa de fora do comum. É verdade, Pablito falou aqui. É perfeito. É aquilo que você falou aí, que ele falou do desespero também. O Marcelo Andrade falando aqui, ó, que o Paulinho tá arrebentando. Acho que você leu isso, né? Verdade.
O Flamengo cresceu depois que o Paulinho voltou pro time, né? O Flamengo não tinha Verdade. aquele cara que tinha aquele lampejo na frente. O Gabriel tinha bons momentos, mas o Paulinho tem uma postura diferente em campo em relação ao Gabriel. Ele tem o improviso, segura um pouco mais a bola lá na frente, né? Ajuda mais na marcação. O Diego, foi o Diego? Deixa eu ver aqui. O Gil tá falando aqui porque o Paulinho não sabia chutar. Não sei se isso era meio mito, viu? O cara tá aprendendo, tá melhorando. Pô, o cara deu um chute no jogo contra o Corinthians ano passado no Brasileiro. É Não, o Paulinho tem sérias deficiências na Tem finalização. Não sei não. Sérias deficiências. Pois é. Você achava que isso era meio folclore. Não é não. Olha aqui, Pode reparar, ele tem muita qualidade na jogada individual, até Sim. no passe, tanto que ele foi ano passado Cruza muito bem também. ele foi o líder em assistência com 9 no passado do Flamengo. Pois é. Mas ele tem sérias dificuldades de finalização. O Flávio Salles está falando aqui que a atitude da torcida do Emelec, que não parou de cantar, é para ser copiada. É verdade. Aliás, já vamos aproveitar e para o próximo tópico, já que a gente já leu aqui rapidinho a galera. Deixa eu ver quem mais falou alguma coisa. Esse negócio quem foi que falou isso aí agora? Do que? Do Paulinho? Não, da torcida. Foi o Flávio Salles. Então, o que ele falou é muito pertinente, é uma tônica nas torcidas sul-americanas, principalmente. Você Pois vê é. muito isso também na Alemanha. Sim. As torcidas cantam o tempo todo. Tudo bem, às vezes é chato, tem umas torcidas que cantam a mesma música, é uma chatice danada. Mas é muito característica do brasileiro, impressionante vaiar e pegar no jogador quando Pois o time tá mal. O Pedrada falou exatamente isso que você falou, que achou o canto meio monótono. Né? Mas tem muito isso. Só que assim, é preferível ter o seu time cantando uma monotonia o jogo Apoiando todo o tempo apoiando todo, do que né? ficar vaiando o seu jogador, né? É verdade. Aliás, vamos aproveitar e passar para o próximo tópico. Antes de passar, o Flamengo 1895, o Rubro Negro, aqui, ele está dizendo aqui que essa entrada do Negueba serve para a galera confiar mais no Jaime. Em geral, pediu o Mugni na hora. Cara, eu acho que eu queria o Mugni também. Na verdade, a gente Mas- pedia até um Mugni na Na entrada entrada do Muralha. do Muralha também, Inclusive. é verdade. Até você poderia recuar um pouco o Everton, que consegue fazer esse papel de segundo homem, e você soltou. Porque o que estava acontecendo no Flamengo? Faltava o último passe, É verdade. né? E quem daria esse último passe? É o camisa 10, vamos dizer, o cara que vem armar. Então seria o papel do Mugni, né? Então daí que poderia ser importante A gente entrada não dele. teve isso ontem, até a entrada pelo menos do Negueba, né? O Flamengo parecia que ia fazer jogada e sempre errava o último passe, né? Sempre faltava alguma coisa. Quem, na verdade, até um dos próximos assuntos, quem fazia esse último passe muitas vezes era o próprio Alexandre que voltava Verdade. para criar essa jogada. Porque Verdade. o meio de campo não estava conseguindo dar essa opção. O Pedrada tá falando aqui que o Jaime deu sorte, que o Negueba nunca jogou naquele nível. Parecia incorporado. De repente o cara tava lá, de repente ele tem até jogo. Se você lembrar, em 2011 ele era meio que o talismã do Luxemburgo, ele entrava no segundo tempo para mudar o jogo. Não, mas o Pedrada tá perfeito. Negueba, não me recordo de uma partida Sim. desse nível do Negueba como ele fez Ele ontem. jogou em 2011 bons jogos, entrando no segundo tempo, né? Não, Jogando mas assim. você tem que analisar, André, é que o cara jogou uma partida de Libertadores fora de casa. Ah, não, onde o Flamengo- sem dúvida, onde sem o Flamengo, dúvida, não, sem naquele dúvida. momento, segurava Da o resultado. situação, a situação do jogo em si, sem dúvida. Ele foi, eu não diria pra você que ele foi a peça fundamental do jogo, porque é um exagero, mas ele foi uma das peças preponderantes pro Flamengo conseguir Ganhar segurar o o jogo e ganhar no final. Perfeito. Não, mas não. Vamos então para o segundo tópico. O segundo tópico é a importância da torcida para partir de volta. Aliás, 30 mil a gente vendeu, já parece que já vendeu até agora 30 mil, e eu acho que a torcida tem que ir, né? O pessoal acha que, não, agora vai, mas a gente precisa ganhar do Leão. É importante pra caramba isso. Não ganhou nada, quer dizer, ganhou lá, podia ter empatado como se tivesse empatado. Vai precisar ganhar do Leão. Então, vai precisar da torcida e tem que ir pra torcer. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho, Pablito, sobre isso. Qual a importância da torcida nesse próximo jogo, né? Tem essa coisa de vaiar, de não empurrar o tempo todo, de ser ranzinza, mas tem também aquela coisa de empurrar o time, como foi contra o Cruzeiro, que cantou o tempo todo, que empurrou o tempo todo, como foi em outros jogos, contra o Goiás, se eu não me engano, até de Paranaense na final também. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, cara. Cara, primeira coisa que eu acho, assim, futebol é uma coisa nova, e a gente já falou isso diversas vezes aqui, falando em esportes em geral, que futebol, assim como qualquer outro esporte, é movido muito pelo psicológico. Você
muito do que você rende em campo vai de acordo com como está a sua cabeça e sua confiança. O tênis é assim, você joga, sabe disso. Futebol é assim, você sabe disso. Eu jogo futebol num dia que as coisas não estão funcionando. Se eu percebo o apoio de algum jogador comigo, a coisa melhora. Se eu sinto que o nego não está apoiando, se tem vaia, naturalmente é uma coisa que você se prende mais. Então, assim, tem aquela história do o torcedor, é direito legítimo do torcedor vaiar e fazer o que ele quiser porque ele paga ingresso. Tudo bem, é um ponto de vista, cada um acha a respeito disso, cada um tem o seu ponto de vista. Eu discordo totalmente disso. Acho que o cara tem direito de fazer o que ele quiser realmente ir lá, só que eu acho que ele não agrega em nada dentro do campo. No momento que ele vai ao estádio e vai ver o time dele jogar, se ele for levar para o estádio as frustrações que ele tem fora para depositar isso no time dele, eu garanto a você que ele não vai ajudar em nada o time dele. Pois é. Num momento como esse, onde o Flamengo vai ter naturalmente uma euforia, porque o Flamengo vem de um resultado espetacular fora de casa, onde o colocou de novo na briga até para ser primeiro. O Flamengo precisa de 0-0 para se classificar. O mais importante é se classificar nesse jogo. O mais importante é a vitória. Não importa como a vitória venha. Então, o papel da torcida nesse jogo, ele é fundamental. Total. Se a torcida não jogar junto com o Flamengo, como o Flamengo vai precisar, ela pode acabar sendo um complicador. É fato que o jogo vai estar lotado, é fato que vai ter oba-oba, porque vai ter muita gente que não costuma ir, que vai na euforia. É fato que vai ter aquela coisa de vamos ganhar a qualquer momento. É preciso que se entenda que esse é um jogo muito difícil. Que o Leão não é um time bobo, o Leão ganhou do Flamengo lá. O Leão tem um ataque um pouco rápido. O Leão vai jogar no erro do Flamengo direto. Não tem o desespero do Flamengo para se classificar como o Flamengo precisa. Então, se a gente entrar no desespero, se a gente fizer os primeiros tempos que a gente fez contra a Bolívar e contra a Emelec, a gente vai ter muita dificuldade. Então não adianta ir para esse jogo achando que está tudo certo, está resolvido, vamos classificar, vamos conseguir a qualquer momento. O papel da torcida nesse jogo tem que ser igual ou melhor do que contra o Cruzeiro nas quartas de final. Eu acho que isso é fundamental e... Nas oitavas, desculpa. Nas oitavas. Perfeito. Eu acho isso fundamental, eu acho que é a tônica. Tem que se espelhar nesse jogo, tem que empurrar o tempo todo. É a chance, galera. A gente estava praticamente eliminado, né, com as chances muito, muito remotas. E de repente o Bolívar vai ganhar do Leão, a gente vai ganhar dos caras e agora a chance está na nossa mão. Então... Aquele jogo do Cruzeiro, André, deveria ser passado para os jogadores na véspera ou nessa semana. Verdade. Porque foi assim, dá para se lembrar como se fosse hoje. Quem estava no jogo lembra disso. As pessoas se olhavam com 0-0, olhavam para o relógio, quanto tempo tem? E aí a gente tinha aquela sensação de que o jogo nem ia acabar até que a gente fizesse um gol. Pois é. Porque a gente apoiou muito, a gente torceu muito, a gente acompanhou o tempo todo, lutou, brigou. Então, assim, eu não consigo ver uma possibilidade do Flamengo não ganhar o jogo se tiver aquele apoio. O Flamengo é mais time que o Leão, não tenho nenhuma dúvida disso. Acho que jogar em casa, nesse jogo, com o apoio da torcida, vai ser bem forte a chance. Acho que o Flamengo é favorito sim para ganhar o jogo, só que eu acho que tem que ter muita inteligência. Eu vi um comentário até da Thaís, a mulher do Manjinho, foi muito legal o comentário que ela botou: vou só fazer mais uns comentários de oba-oba, pronto, acabou, já estou preocupada com o jogo de quarta-feira. É isso, o jogo de quarta-feira já tem que se tornar de novo muito importante. E aí a gente vai colocar isso depois, sobre esse jogo no meio do caminho, né? Jogo contra o Vasco, que é o tópico 4 que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu acho que tem que lembrar que o foco é a Libertadores e enfim. Marquinhos, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância, o que tu acha, o que o Pablito falou, se tu concorda. Eu concordo muito e eu acho o seguinte: a gente critica muito o time, que o time precisa entrar no espírito da Libertadores. Eu acho que a torcida também precisa entrar nesse espírito. Perfeito. Sabe, eu acho que a gente joga muita responsabilidade pro elenco. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte também. A gente tem que torcer os 90 minutos. Você pode xingar depois, falar o que for. A gente pagou ingresso. Agora, durante os 90 minutos, é muito fácil a gente jogar responsabilidade. Mas agora, imagina 90 minutos você ser vaiado durante o campo. É muito complicado se um jogador tá lá, na pressão, tem que vencer e ainda ser vaiado pela torcida que é para estar apoiando. Então, quer dizer, é uma sensação muito complicada. Eu acho que a torcida tem que entender que é Libertadores, a importância dela, sabe? A torcida do Flamengo é diferenciada e a gente tem que mostrar esse diferencial nosso, sabe? A nossa importância, que a gente consegue. Você vê o jogo do Cruzeiro, a torcida do Flamengo foi 70% do jogo ali. A gente acreditou o tempo todo, até o final.
E o gol saiu. Eu acho que a gente continuar acreditando nisso, com essa, sabe, com isso. Poxa, a situação tá tão... E é histórico isso, né? Quando a gente não acredita do Flamengo, o Flamengo vai lá e nos surpreende. Foi assim na Copa do Brasil e está sendo agora. Então acho que tem que apoiar muito, que a chance de a gente ser primeiro colocado e pegar um clube mais fraco na outra fase é grande e a gente seguir em frente na Libertadores. Inclusive, só para pontuar aqui, a gente classificando, o campeonato é outro. E aí é mata-mata, e aí é muito parecido com a Copa do Brasil ano passado. E detalhe, a gente pode escrever 3 jogadores, né? Oi, Pablito. Muda o elenco, né, cara? Não, pois tem isso também. Entra aí o Márcio Araújo, entra aí o Luiz Antônio. Talvez em algum outro jogador aí, não sei. Não, volta o Cáceres também. Pois é. Outro campeonato. Pois é. Então, assim, é importantíssimo. Acho que isso está mais do que claro. Quem está na dúvida, não esteja, por favor, vá. Eu não vou poder, infelizmente, por causa do horário. O horário... E aí a gente vai entrar nesse tópico agora. O horário me quebrou. E, enfim, então vamos falar sobre um pouquinho da... Será que existe probabilidade alguma do horário voltar a ser às 10 horas? André, oi. Deixa eu fazer só um último desabafo em relação ao tópico que a gente estava falando. Vamos lá. É repetitivo, mas é porque o Marquinhos tocou num ponto muito importante, cara. Não adianta a gente ser a maior torcida do Brasil, não adianta a gente lotar o Maracanã com 60 mil e ter uma postura de time pequeno que fica vaiando o time e atrapalhando. O Flamengo tem que ser forte justamente por isso, tem que usar essa quantidade de gente que tem essa massa gigantesca e empurrar o time. A gente tem que fazer jus a tudo que as pessoas falam. A torcida do Flamengo, quando tá junto, mata os adversários. Então não adianta, não existe momento mais importante do que esse agora. Esse é o momento de apoiar o tempo todo, de gritar o tempo todo. Se for o João Paulo errou uma bola, vai para cima de novo e tenta. Não adianta com 5 minutos começar a vaiar o cara. Quem tem essa postura, quem tem essa atitude, dá uma trégua. Dá uma tranquilidade nesse jogo. Tenta ir tranquilo, toma uma cervejinha antes para ficar calmo, vai lá e ajudar. Não adianta nada vaiar o time, não adianta nada não apoiar o time. Eles precisam da gente apoiando. Gente pra caramba no estádio vaiando não serve pra nada. Pois é, a gente vai entrar aqui no tópico da probabilidade de chance de mudar o horário, mas o Galinho ali já falou que 0 de chance, que a Conmebol já disse que foi a Globo que pediu para mudar o horário e... assim, é estranho porque não faz muito sentido, não, até porque quem detém os direitos da Libertadores é a Fox. A Globo não teria muito como, enfim, mas vamos ver. Até porque o Flamengo, a gente já conversou, né, André? Foi. O Flamengo com o time Sub-23, Júnior, dá muito mais audiência pra que o Globo. Assim, o Flamengo é o trem pagador, não importa. Você pode jogar com o time terceiro reserva, que pra Globo vale mais a pena do que um jogo do Botafogo, por exemplo. Abrangência nacional. O Flamengo, se jogasse, por exemplo, às 10 pra Globo, a cota de patrocínio é outra, a visibilidade pro patrocínio é outra, então o preço é outro. Então, assim, é estranho. Digo estranho porque eu conheço bem aquilo lá e principalmente com cota já vendida, isso é muito estranho. Isso está me parecendo que foi pedido da outra, da Fox, que detém os direitos. É isso que eu ia falar para você, André. Na verdade, as coisas funcionam um pouco diferente. Como a Fox é a detentora dos direitos, ela é que libera as transmissões de Globo e de Sport TV. Exatamente. Não é o contrário. As pessoas têm essa mania, a culpada é a Globo. A culpada é a Globo, a culpada é a Sport TV. Quem define isso é a concorrente. A Fox tem os direitos. Ela escolhe na grade dela o que ela quer transmitir e libera jogos para o Sport TV e para a Globo. Pois é, aí o Galinho bota uma outra coisa aqui que aí pode fazer algum sentido, mas como eu te falei, se eles acordarem mudar o horário, novamente, para a Globo perder sempre. Se coloca o Flamengo jogar às 19h45, o jogo da TV é o jogo do Botafogo, é de uma burrice absurda de quem fez isso. Eles contavam com a eliminação do Flamengo, André. Pode ser isso. Você que lida com isso sabe disso, mas talvez as pessoas não saibam. As audiências da Globo no horário nobre sem Flamengo são vergonhosas. Pois é. Vergonhosas. O Flamengo salva a Globo em diversos momentos da temporada. Direto.
Por isso que tem tanta transmissão do Flamengo na Como Globo. tem do Corinthians em São Paulo, por exemplo. A mesma coisa, cara, a mesma coisa. Trem pagador. Então, assim, É uma coisa absurda a diferença. pois é. Como eu te falei, é estranho pra mim da Globo preferir transmitir o Botafogo. Por isso que eu acho que pode ter sido a Fox e a Globo acatou ou aceitou. Aí eu não sei como é que tá esse contrato. Mas de qualquer forma, pelo jeito não vai mudar e eu não irei ao jogo. Felizmente. Vamos pro próximo tópico, Pabeto? 4? Vamos lá. Final contra o Vasco. Eu vou começar aqui então com o Marquinho. Aproveitar. Posso falar só outra coisa também, sobre a chance do horário? Fala. Também tem o Estatuto do Torcedor. Você não pode mudar o horário depois de 10 dias. Até 10 dias você pode alterar a data e o horário. Depois de 10 dias você eu não sei se é jogo internacional, não sei se rege. Aí eu não sei como é que funciona, mas de qualquer jeito, não sei se pode, enfim. Mas de qualquer forma é ruim, foi ruim, pra mim foi muito ruim. E a gente falando também sobre a audiência, só para finalizar, tanto no Carioca, o Flamengo mesmo jogando com o time reserva, tava dando muito mais audiência que os outros times, jogando com o Fluminense, Vasco, o time principal, né? Teve clássico que o Flamengo jogando com o time pequeno bateu. Exatamente. Porque a audiência é nacional, né? Quer dizer, as afiliadas vão querer transmitir o Flamengo. Sem dúvida. Pra eles é melhor também. Então, Flamengo e Vasco. Domingo, qual time que você escala? Olha, Aliás, só um segundo, galera, olha só. Coloque aí que time vocês escalam para o jogo de domingo. Se vocês vão com o time cheio, não vão com o time misto, vão com o time reserva. E a gente vai cada um dar também. Eu queria que vocês falassem a respeito aí. Marquinhos, então, mano. Bom, olha, eu vou contrariar um pouco os amigos. Eu sempre fui favorável à escalação de reservas. Mas eu acho que a gente está com uma oportunidade agora. O Vasco está há 26 anos sem ganhar um título por cima do Flamengo. É uma geração, são várias gerações. É verdade. O cara tem 31 anos, nunca viu o Vasco ser campeão. O torcedor do Vasco. Em cima do Flamengo. Em cima do Flamengo. Nunca viu. Então... São 11 anos sem título estadual. Além disso, Pablo, o torcedor do Vasco, que normalmente o torcedor do Vasco tem antipatia, o time que tem mais odeio é o Flamengo. Há 26 anos o Vasco não ganha um título em cima do Flamengo, desde 88, com o gol do Cocada. O cara que tem 30 anos nunca viu o Vasco ser campeão, o cara com 4 anos não lembra desse jogo. Eu brinco com um amigo meu, aproveitando que tem um amigo meu vascaíno que eu digo o seguinte: rapaz, na época que o Vasco ganhou do Flamengo você era virgem ainda, ele tem quase 40 anos. Vai. Então, eu acho que essa vitória, inclusive, vai dar uma turbinada para esse jogo da final. Eu acho que vai ter muito torcedor que vai assistir a final contra o Vasco em função dessa vitória de ontem também. Eu ainda vou contrariar. Eu acho que tem que entrar o time titular. Eu acho que, por exemplo, o Léo tem que jogar. Inclusive, parece que ele vai jogar, inclusive, lateral direito. E é importante ele jogar porque ele vai acabar tendo que participar do jogo contra o Leão também. E a decisão, poxa, eu quero título. Sabe, eu acho que, poxa, eu quero zoar o Vasco, o Flamengo vai ganhar o Vasco e o Vasco vai ser vice de novo. Eu quero poder curtir isso. Já pensou se Deus me livre que ocorra o contrário? Vai ficar na história que o Flamengo foi vice. E aí, poxa, dá essa brecha? Não quero dar essa brecha não, quero ver o Flamengo campeão. Pois é, eu vou respeitosamente discordar muito. Eu também. Vai lá. Muita coisa. Discordo muita coisa, mas respeito totalmente, até porque tem outras pessoas que pensam assim também. Mas, sinceramente, tenho 32 títulos do Carioca, não faço a menor questão de ganhar mais um, se for para correr qualquer tipo de risco por uma vaga na Libertadores nas oitavas. O Flamengo tem que, de uma vez por todas, se agigantar nos seus objetivos. Chega do Flamengo estar sempre trapando o sol com a peneira com o título estadual. Isso não significa que eu não queira ser campeão estadual. É óbvio que eu quero ser campeão estadual e é óbvio que eu quero sacanear o Vasco. Faz parte. O Vasco ganhar do Flamengo nessa final é infinitamente mais importante do que o Flamengo ganhar do Vasco nessa final. Exato, ainda assim, só para concluir, ainda assim eu continuo querendo ganhar o jogo. E acho que o Flamengo, mesmo colocando o time misto, entra em reais condições de brigar pelo título. Não vejo problema nenhum. Acho que o Flamengo consegue, tem elenco para isso, não acho o Vasco essa coisa toda. Eu até vou pedir para a galera apostar o que o pessoal acha do time que jogaria domingo. Eu colocaria 3 titulares. E acho que mesmo assim o Flamengo faz jogo duro e não perde para o Vasco. Eu não colocaria de jeito nenhum os jogadores mais importantes do time para o jogo de quarta-feira. A partir de amanhã, para mim, é a concentração total para o jogo de quarta-feira. Não pode ter nenhuma desculpa para o nego não ganhar aquele jogo.
Pois é. Essa é a minha opinião. Não, pois é, perfeito. Eu penso 100% igual, respeitando o Marquinhos, respeitando a galera que quer 33 títulos. Pô, desculpa. Cara, a gente não joga Libertadores todo ano. Libertadores esse ano talvez seja mais bunda mole que dos últimos 20 anos. A gente, tudo bem, nosso time não é espetacular, mas, cara, se o time entrar para a próxima fase, vai entrar a mesma mágica que a gente teve na Copa do Brasil, as chances aumentam muito. Então, assim, eu não quero de forma alguma perder essa chance. De forma alguma. Não quero perder. Cara, estadual, todo ano tem, já ganhamos 32, entendeu? O Fluminense não vai ultrapassar a gente esse ano. Não ultrapassar, nem igualar, tá atrás da gente. Então, assim, mete um time misto, bota aí, como o Pablito falou, 3 a 4 titulares e vamos pro jogo, entendeu? Tá falando pro Léo, eu já acho o contrário, acho que o Léo não tem que jogar para jogar na quarta. Porque, pô, o cara vai, joga aí, sente no wake, e aí, como é que faz? Não jogou mais aí, pô, ferrou, aí tá sem lateral, né? Mesma coisa André Santos, deixa quieto, entendeu? E assim vai. Então, assim, eu colocaria o time mistão pra reserva, uns 3 ou 4 titulares e vamos pra frente, entendeu? Sabe, botaria de repente o Alexandro, botaria o Felipe, talvez o Wallace ou o Samir, ou os dois. Né? Se você analisar, até aqui o Ricardo Fritz está colocando, por exemplo, se tem um meio de campo com Márcio Araújo, Luiz Antônio e Elano... Que é até melhor do que o nosso, né? Se bobear. Que a gente jogou ontem, né? Tem isso Mas também. é isso que eu tô falando pra vocês, cara. Dá pra você escalar um time. Dá pra instalar um time bom que... Por exemplo, ó, vocês falaram aí do Elano. O Elano pra vocês é titular ou reserva? Reserva. Pro Não, Flamengo, pra você, pro Flamengo mas hoje? pro Flamengo hoje, ele é titular ou reserva? Pra mim é reserva. Pro Jaime? Não, Pro Jaime é titular. Cara, não é a sua opinião, é do Jaime. Pro Jaime é titular. Tem Ele é dúvida. titular. Pro Jaime ele é titular. Eu acho que ele enxerga o Jaime como O Elano como titular, acho pra também. mim ele tinha que botar o Elano mesmo, porque o Elano pra mim não é titular nem a pau desse jogo. Pois é. Mas ele deveria jogar esse jogo. Pois é. Agora, é a mesma situação. O cara vai jogar um jogo, ele tá parado há um mês. Aí o cara vai jogar um jogo desse duro pra cacete, é mais fácil o cara atrapalhar o Flamengo que ajudar. É claro. Perfeito. Isso eu acho também. Mas respeito todo mundo. Aliás, peço que vocês coloquem aí que eu vou ler o que cada um acha. Você quer arriscar teu time, Pablito? Eu tô com meu time agora, vou dar pra vocês agora. E teu? Meu time eu iria com Felipe, Léo, Wellington ou Erasos, Chicão e João Paulo, Amaral, Márcio Araújo, Luiz Antônio e Mugni, Negueba e Hernani. Bom time, hein? Eu acho que o Hernani Ainda poderia não ser joga. poupado. Acho que o Hernani nem joga ainda. Poderia botar o Nixon. Não, o Nixon. Aí isso aqui é foda. Nossa senhora, Nixon é horroroso. Porque o Hernani tá com... A gente quer Eu botaria o Alexandre. Eu jogaria com o Alexandre. Mas aí aquela coisa, eu acho que o mas o Alexandre é muito Alexandre é importante titular, pra esse né? jogo. Exatamente. E o Hernani tá lesionado, ele pode piorar. Então, de repente, eu não deixaria pouparia pra, de repente, o jogo de quarta-feira. Eu acho que ele vai jogar com o Alexandre. Eu acho também. Pode ser. E teu time, o mesmo? Parecido? Sim. O meu também é muito parecido. Eu colocaria Chicão e Wallace. Não jogaria com o Wallace ou Samir, um dos dois ou os dois. Mas jogaria com o Chicão. E aí o nosso meio campo é melhor até do que o... Porque pra mim o Muralha é reserva. Pra mim o Luiz Antônio é superior, o Márcio Araújo é superior ao Amaral. Então, quer dizer, o banco, o time... Então, cara, no final das contas, você pensar, o time B é quase tanto A quanto o próprio time A, né? Então, Pablito, vamos ler a galera, então? O que eles acham? Posso tentar aqui? Vai lá. Vamos lá, o JR Fontes falou aqui, ó. Felipe, Léo, Chicão, Wallace, João Paulo, Muralha, Luiz Antônio, Márcio Araújo, Elano, Negueba, Alexandre. Flávio Salles, César, Digão, Chicão. Porra, Digão é sacanagem. Digão, tô brincando, Flávio. Digão, Chicão, Wallace, Jorge. Que Jorge? O lateral, né? Jorge. Pô, mas é bem reserva mesmo. Márcio Araújo, Luiz Antônio, Cadu, Gabriel, Nixon e Sartori. Vixe, Maria. O Pedradas colocaria até o Feijão. Pedrada gosta de emoções fortes, hein, Pedrada? Vamos lá, deixa eu ler aqui a galera aqui no live stream. Ver se eu consigo ler aqui assim. Complicado. Vamos lá. Vou ler aqui a escalação do Thiago da Mota. Vamos lá. PV, Digão, Wellington, Chicão e João Paulo. Feijão, Márcio Araújo, Luiz Antônio e Mugni. Elano e Nixon. O problema é o Nix. Nix pra mim não é nem... Nossa senhora. Deixa eu ler aqui, ó. O Lucas falando aqui. O Lucas com vários S's aqui, ó. Ele botou aqui Felipe, Léo, Chicão, Samir, João Paulo, Amaral, Elano, Márcio Araújo no segundo tempo. Luiz Antônio, Paulinho, Mugni, Alexandro, é isso?
time titular. É quase titular, né? Vou ler aqui a escalação do Bruno Trinque. Bota aí. Felipe, Digão, Chicão, Eraso, João Paulo, Márcio Araújo, Feijão, Luiz Antônio e Mugni. Negueba e Pablito. Que isso, cara? Que isso, rapaz? Pablito ali na ponta esquerda ali é chato, hein? Ou pode jogar na função do Everton do lado direito. Perninha esquerda. O Valeu, Bruno. Rubenilson tá falando que o mesmo time do Paulo. O Gabriel tá dizendo César no gol. Olha o pedrada aqui, ó. PV, Digão, Wallace, Eraso, JP. Feijão, Luiz Antônio, Márcio Araújo, Cadu, Negueba e Nixon. Eu tiro o PV e boto o César, porque eu não confio no Paulo Vitor. Eu não consigo confiar também. O César é muito bom goleiro. Bom, vamos ver. Deixa eu ver aqui quem mais. Vamos ver aqui. Mas passa mais confiança. Muita gente achando que tem que jogar o time Viu o titular. comentário do Ricardo PF aqui? Não, cadê ele? Não vi. Se o Elano correr o risco de piorar, então temos um bom motivo para colocá-lo em campo. É bem por aí. O André Oliveira, não larga. o André F. Oliveira, Felipe, Léo, Chicão, Wellington, João Paulo, Amaral, Márcio Araújo, Luiz Antônio, Mugni, Nixon e Alec Gol. Mais ou menos parecido a como é que eu vou dizer, o esqueleto, né, a espinha dorsal tá mais ou menos igual de todo mundo. Quer dizer, no final das contas, pessoal, vê, não é tão reserva assim, né? Então você tem meio a meio ali, sendo que você tem Márcio Araújo e Luiz Antônio, que pra mim hoje no time, na segunda fase de Libertadores, são titulares. Então, enfim... Deixa eu ver aqui. Chegou quem? Deixa eu ver. André, o Thiago da Mota fez um comentário bem contundente aqui, Opa, cara, que eu aí. concordo com ele. Fala aí. Torcedor que tem medo de perder pro Vasco no Carioca merece comemorar apenas o Carioca. Com todo respeito, não estão à altura do Flamengo. Cara, é verdade, o Flamengo tem que alçar voos muito maiores. Mas falar isso Flamengo- também, o Motinha. Flamengo- Ninguém tá Não, com medo. olha só, o Flamengo vive com a marca de ter sido campeão mundial e da Libertadores há 300 anos. Pois é. O Flamengo não é esse time que disputa a Libertadores o tempo todo e está sempre brigando pelas cabeças. Tem um levantamento que eu não vou precisar para vocês agora, mas dos times grandes, o grupo dos grandes do Brasil, se não me engano, Flamengo e Botafogo são os únicos que na última década não chegaram sequer a uma semifinal de Libertadores. Pois é. É muita coisa. Tá O na Flamengo hora, tem né? Tá na hora de passar de quartas de final, Tá na entendeu? hora. Não é só mais nem passar de fase, de fase de grupo. Tá na hora de ir pra cima, de ser maior, de abandonar. O Botafogo realmente perdeu para o União Espanhola, complicou a classificação. Mas se eles passarem de fase, quem é que vai estar preocupado com a campanha horrorosa no Carioca? Pois é. Ninguém, cara. Ninguém. Um Carioca lixo desse, horroroso, com média de público de 3 mil pessoas por jogo, cara. Pelo amor de Deus. Se a gente ganhar, vai comemorar? Vai. Mas vai comemorar um dia. E a Libertadores? Pois é. Aí tem chance de ir pra Marrocos, aí sacanear todos esses. E aí não sacaneia só o Vasco não, vai sacanear todo mundo, todos os times do Rio, sacaneia todo mundo. Bom, enfim, a galera tem gente dizendo que quer, não, porque eu quero rivalidade. Cara, rivalidade não vai mudar, rivalidade vai ter sempre, entendeu? E eu acho que essa Rivalidade é o que rivalidade alimenta o futebol. Exato. Tem entendeu? como mudar isso. Não vai mudar, cara, não adianta. E aí eu vou ser um pouco polêmico, eu acho que a rivalidade com o Vasco hoje é bem menor do que anos atrás. Até porque o Vasco dos últimos 3, 4 anos aí vem amigo aí, né? Não, A eu acho, rivalidade do Vasco com o Flamengo é só do Vasco para com o Flamengo. Para com o Sim. Flamengo, mais até. e eu acho também, o Pablo, também que eu acho que como a gente passou a dar mais importância ao campeonato. Antigamente a gente focava muito no Carioca, o torcedor se importava muito no É Carioca. verdade. Então você acabava dando a importância aos adversários locais. A partir do momento que a gente começou a dar importância ao Campeonato Brasileiro, você vai ver que o Corinthians hoje, a gente se preocupa mais com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Grêmio, com o Atlético do que anos atrás. Pois é. Né? E automaticamente essa rivalidade com os times do Rio diminuiu também, né? Pois é. Mas então, isso que você falou é perfeito, mas isso vai muito de acordo com o que eu estou dizendo sobre o Flamengo se agigantar e ter rivais nacionais. O Flamengo antigamente, quais eram os grandes rivais do Flamengo no Brasil? Atlético Mineiro era uma coisa absurda a rivalidade com o Flamengo. Nos anos 80 era loucura maior. dos melhores times da década de 80. Grêmio também. O Grêmio, o Flamengo com o Internacional depois. É óbvio que os times estaduais vão ser sempre os maiores rivais do Flamengo. Só que, isso que você falou sobre o Carioca, muito aconteceu isso por conta da rivalidade de títulos entre Fluminense e Flamengo. Isso. Depois que o Flamengo passou em número de títulos do Fluminense, o Flamengo meio que se estabilizou como principal campeão do Rio. E agora, por exemplo, eu vou te ser bem sincero, a rivalidade é legal, a rivalidade, quem é o maior campeão do Rio de Janeiro? O Flamengo, 32, o Fluminense é logo atrás.
quem tá na final, Flamengo e Vasco, não faz a menor Pois diferença é, foi o que eu se o falei. Flamengo perder esse título. Eu falei. E vamos um pouco mais longe, Pablo. Se a gente fizer uma pesquisa com todos os nossos amigos, principalmente o torcedor off-Rio, ele pouco se importa com o Vasco. Ele se importa mais com o time da região dele. Se o torcedor off-Rio, por exemplo, é de São Paulo, o principal rival dele é o Corinthians, é o Palmeiras. O torcedor de Minas está se importando com o Cruzeiro, com o Atlético e o Flamengo. Ele tá nem aí com o Vasco. De qualquer forma, eu acho que assim, também não pode menosprezar, dizer que não é. Eu acho que é uma rivalidade, é um jogo importante. Agora, eu acho que é uma questão básica de foco esse ano. E aí, quando se falou lá atrás, não, esse ano Libertadores Estadual deixa pra lá, e o Patrick falou uma coisa que só chegar à final que você vai ver. Não deu outra. O pessoal, não, mas tem que jogar. Cara, olha só, vamos lá, vamos pensar. O Flamengo teve um jogo ontem, estafante, né? Aliás, a viagem pra lá foi cansativa, aí você fica lá, e aí você teve o jogo que o time correu pra caramba, aí teve viagem de volta, né, cansativa. Chega no Rio, os caras vão descansar, mas cara, chega no Rio destruído, aí vai descansar. Aí na sexta de tarde, vai fazer lá um treino regenerativo, que chama. Aí vai dar aquela meia trava, aquela meia corridinha e tal. No sábado de manhã talvez faça alguma coisa e depois vai descansar. Cara, vai botar esses caras que se arrebentaram no jogo contra o Emelec pra jogar domingo, entendeu? Tem isso também. Vai jogar domingo, os caras vão estar arrebentados. Tô nem pensando só no jogo, não. Mas o cara jogar mal no jogo, no jogo contra o Vasco, tá vendo? Não era pra ter colocado. Tá vendo? Os caras estão cansados, né? Aquela coisa toda. Então a gente tem que pensar nisso, né? E, cara, vamos pro jogo. Bota o time como o pessoal aí tem colocado meio, né? Enfim. Acho que é isso que a gente tem que ver. Eu colocaria também meio mais pra meio, né? Mais pra baixo. O time do Vasco o Gil falou uma coisa que é verdade, que o Vasco não tá na nossa altura. Acho que não. Mas tá um time armadinho, um timezinho chato. Ganhou aí do Fluminense, né? Não ganhou da gente. A gente foi aquele erro do árbitro lá, mas enfim. Mas eu acho que meu amor aqui tá falando aqui, Mandinha, meu amor, um beijo. Tá dizendo aqui, o Flamengo tem que jogar com o time reserva e tem obrigação de ganhar do Vasco. Enfim, eu acho que é isso. Acho que é um jogo que é importante, mas na boa. Se me perguntarem esse ano, não quero nem saber de estadual. Meu negócio é a Libertadores e, cara, a gente não pode perder essa oportunidade. Libertadores é uma bunda mole nos últimos 20 anos, galera. Né? Esse Flamengo, a Libertadores não tem o Boca, não tem o River. Não tem o time de São Paulo. Não tem os times de São Paulo. Tem o Atlético Mineiro, o Cruzeiro meio bambando ainda. Tá ganhando hoje. Tá ganhando, mas tá voando. Mas tá sofrendo. Então assim, né? E aí vira a Copa do Brasil, como se fosse a Copa do Brasil. E detalhe, eu não vejo o Cruzeiro um time copeiro, fazendo na hora que chegar o mata-mata, não me passa confiança. O Atlético não é o Atlético do ano passado, é verdade. Não tem o Cuca, não tem o Bernard. Então, não sei, lá o pessoal, eu ouço falar que o pessoal está muito insatisfeito com o Ronaldinho lá. Eu acho que não vai durar muito tempo lá o camisa 10. Então, acho que tem chance. Eu acho que o ponto crítico é essa primeira fase. A gente conseguindo superar esse momento agora de vencer o Leão, eu estou bastante otimista. O pessoal está falando aqui, o Gabriel e o Marcelo falaram aqui que o Grêmio parece ser o principal adversário aí nosso, talvez, da Libertadores. Vamos ver, também o Grêmio é chato, né? A camisa dos caras não é brincadeira não, eles copiam pra caramba também, e aí vai ser bom. Mas volto a dizer, fica muito parecido com a Copa do Brasil do ano passado, e aí é Maracanã, torcida de Flamengo, meu amigo, aí segura que eu quero ver. Ô, André, só dar um abraço no Carlão que chegou agora aí. Pô, tá aí o Carlão, abraço, meu querido. Meu amor, te amo, viu? Apareceu de novo. Carlão, um beijo, meu querido. Ontem foi demais, hein? Tava lá com a gente, foi muito legal mesmo. Abração, Carlão. Vamos lá. Vamos pro próximo então, Pablito? Bom, acho que assim, o próximo é o Alexandre, e a gente já falou disso há 2 programas atrás, que ele já estava pedindo passagem. Agora o Alexandre é titular, porque o Hernani está machucado. E aí eu falei ontem, eu postei ontem que vai ser caro pro Hernani essa contusão dele, porque vai parecer muito o que aconteceu com o Hernani ao contrário no passado. O Moreno era titular, se machucou, entrou, o Hernani não saiu mais, e eu acho que vai acontecer isso agora com o Alexandre. E já provou ontem isso. Ontem jogou o que o Hernani não jogou o ano inteiro até agora. Então assim, a pergunta não sei se pergunta ou afirmação, que é uma afirmação, né, Pablito? Então assim, o Alexandre merece a titularidade, eu acho que isso é ponto pacífico, já estou dando minha opinião aqui. Como é que eu vou dizer? Já falei isso algumas vezes,
Então tô sendo firme aqui em afirmar. E ontem realmente, volto a dizer, foi incrível. Foi bárbaro em campo que há muito não via. E aí, Marquinhos, acha que já merece aí o nosso amigo Alexandre? Há muito tempo. Acho que já no primeiro jogo que eu vi a maneira como o Alexandre entrou. E o que me chamou a atenção não foi só a atuação em si, é a liderança ele em relação aos jogadores. A entrevista que ele deu ontem durante o jogo, não sei, acho que foi no final do jogo, foi antológica, assim, espetacular a entrevista do Alexandre, explicando o speed da Libertadores, aí mostrando detalhes, ele orientando o time, horas no momento do jogo lá, ele segurando a bola, esperando a falta, chamando o jogo pra ele, sabe, foi uma situação de gala pra mim, sabe, acho que foi o jogo da vida do Alexandre ontem, eu não lembro de ver uma atuação do Alexandre de tão alto nível não, de entrega, né, da quantidade total. de entrega, ele se entregou de uma forma ontem que há muito não vi. Ele voltava, ele marcava, ele armava. Jogou na zaga, cabeceou. Tudo, tirou o escanteio, fez de tudo ontem, tudo. Ele acabava sendo o nosso, como eu te falei, o Flamengo ontem não tinha aquele cara que armava. Tava saindo pra armar, né? Exatamente. Teve um lance que deu pro Paulinho, foi um lançamento importante ali. E o Paulinho chutou meio errado. Exatamente. Aliás, galera, coloca aí, vocês acham que o Alexandre merece ou não a titularidade? Se quiserem colocar o porquê, beleza, a gente vai ler aqui. Pablito. E nesse, não, desculpa, termina. Só. E eu acho que na Libertadores o Alexandre tem a experiência da Libertadores, coisa que o Hernani não tem. Né? O Alexandre já foi campeão da Libertadores 2 vezes pelo Grêmio Atlético Mineiro, né? E ontem nessa entrevista foi muito claro. Eu acho que ele pode ser muito importante nessa hora. Na hora decisiva, na hora que aperta, você viu que ontem deu pra ele, ele segurou a bola e deu conta. Eu acho que um jogo desse que o detalhe faz a diferença, eu acho que a presença do Alexandre é importante. Como também, de repente, uma presença do Chicão também, de repente no lugar do Muralha, o Flamengo jogando com 3 zagueiros, abrindo os laterais como uma ala, para ter uma opção para você ter pelas pontas. Não sei, é uma opção, mas que é interessante você ter experiência fundamental numa fase dessa. Pois é, a pessoa está colocando aqui o Jorge Mag colocou aqui, ó, questão de fase. É verdade, futebol é isso. A fase do Alexandre hoje está incrivelmente boa e a fase do Hernani está com porcaria. Acho que isso já resume muito. E o que o Marquinhos falou é perfeito, né? É mais ou menos isso, né? Quer dizer, ele tá demonstrando uma qualidade que o Hernani não tem. O Hernani não faz o pivô como ele faz. O Hernani faz gol. Ele faz gol e mais um pouco, o Alexandre. Pablito, tua análise, por favor. Cara, primeiro ponto de todos. O Alexandre é muito melhor que o Hernani. Esse é o primeiro ponto de todos pra gente discutir. Não tô nem discutindo fase, tô dizendo que um jogador tecnicamente é muito melhor que o outro na função de jogador de camisa 9 atacante. Outra, futebol é momento. O Hernani foi espetacular em 2013 e botou o Marcelo Moreno no bolso. O Marcelo Moreno também é melhor do que o Hernani, tecnicamente. E o Hernani botou o Moreno no bolso e não pôde falar nada porque o Hernani fazia gol em todos os jogos. Jogando bem, jogando mal. Ele teve momentos que a bola batia e entrava, teve momentos de muita categoria, fazendo gols por cobertura. Fez uma temporada fantástica. O Alexandre, desde o primeiro dia que ele estreou pelo Flamengo no 2-2 contra o Duque de Caxias, que ele fez o gol de cabeça, de lá pra cá, ele vem jogando sempre que vem. Primeiro que a postura dele como profissional me agrada muito. Ele para mim é uma grata surpresa, porque eu fui um dos que fiquei bastante consternado com a contratação do Alexandre, principalmente por conta do salário. Achava que era um absurdo contratar um cara para ser reserva ganhando o que ele ia ganhar, não me agradava, achava estranha a contratação. Que bom que foi feita, porque ele encaixou no Flamengo. Ele tem uma característica bastante diferente da do Hernani, que é de receber a bola e conseguir fazer a bola parar e fazer pivô. O Alexandre tem essa característica de matar, rodar, né? Ele se posta bem em campo, ele é pesado, pesado não é o termo, ele forte, é mais forte. Ele tem mais porte para parar o jogo, Cancha, tem mais habilidade, então ele consegue distribuir o jogo, proteger bem a bola. Já a característica é essa que o Hernani não tem. Por isso que várias vezes o Hernani sai para buscar o jogo e se atrapalha. O Hernani é um jogador que tem que jogar o tempo todo dentro da área, enfiado, recebendo por uma bola. O Alexandre joga por 2, 3 bolas. É bem diferente o estilo. E para esse futebol do Flamengo atual, agora o Paulinho está voltando a jogar bem no time. Mas para o Flamengo de uma bola ou outra, o Alexandre é um cara que trava muito bem o jogo. É um cara que se posiciona muito bem, bola parada ele é fundamental. E ele tecnicamente é melhor e vive uma fase extraordinária. Eu não lembro de um começo de ano tão bom quanto ele está tendo agora pelo Flamengo. Ele está muito bem.
Ele vem pedindo, aliás, essa expressão a gente já vem usando há algum tempo, pedir passagem. Verdade. Ele pedindo passagem do Flamengo há algum tempo. A lesão do Hernani, eu vi pessoas comemorando a lesão do Hernani, cara, eu nem entro nesse mérito porque eu acho isso ridículo. Pois é. Mas a lesão do Hernani acaba fazendo justiça com o momento do Alexandre. O Hernani hoje, voltando de lesão ou não, na minha opinião, ele é reserva. Ele vai ter que buscar o espaço dele, porque futebol é assim. Porque o cara estava muito bem, vinha jogando abaixo do Hernani, do Alexandre, e sendo titular, agora saiu do jogo. O Alexandre ontem, se ele não garantiu a titularidade ontem, ele nunca mais vai garantir. Pois é. O Jaime não vai mais botar ele como titular, porque depois do que ele fez ontem, a partida espetacular que ele fez, a tranquilidade, cara, um cara que pega pra bater, parece fácil, né? Quem joga futebol sabe, parece fácil, mas bater pênalti, meu amigo, em jogo importante, no campo do adversário, o gol fica pequenininho, amigo. O gol fica pequenininho, muda muito o jeito de bater, pessoal... ainda mais fora de casa. Verdade. Ele bateu espetacularmente bem o pênalti. Não, e o pessoal brincando, Pablito, que, desculpa, ele fez um paradaço, né? Que ele ficou o juiz apitou, ficou meia hora, falou, não vai mandar, tá parado. E aí foi lá e bateu muito bem. Muito bem. Ele bate muito bem pênalti. E ele exerce uma influência positiva no time muito grande. Quando você vê o jogo, a gente não costuma ver isso. Para ver nos jogos assim, de menos importância. Quando alguém faz um gol, as atitudes dos jogadores quando sai um gol. Verdade. Dá para fazer uma leitura boa do que acontece com um time de futebol. Quando a galera vai em cima comemorar com ele, quando o nego acredita junto. O Alexandre me parece um cara querido no grupo. Sim. E ele hoje é titular do Flamengo. Ele não é só titular, como ele vai ser muito importante quarta-feira. Não tem como o cara não ser titular. Minha opinião é essa. Respeito o Hernani. Eu brigava muito no bom sentido com o André no passado, Hernani, Marcelo Moreno, Hernani, Marcelo Moreno, e o André ganhou a disputa comigo porque o Hernani meteu gol de tudo que é jeito. E que bom que ele meteu de tudo que é jeito, e que bom que o André ganhou porque foi bom pro Flamengo. Foi bom pra gente. Mas hoje o Alexandre é titular e não tem essa. É verdade. E Pablo, outra coisa também que eu acho importante outra coisa que a gente esquece, o Alexandre veio, não só a rejeição do Alexandre em relação ao salário, pelo vínculo com o Vasco também. Então ele conseguiu superar isso. Né? O torcedor, poxa, pela maneira que ele comemorava o gol, tudo era motivo para implicar com a vinda do Alexandre. E hoje ele conseguiu ter a personalidade de mudar isso, e não só mudar isso, de ser um líder dentro de campo. Ontem ele foi exemplar, não só como jogador, mas como um técnico dentro de campo. Ele chamar o jogador, ajudando a dar tranquilidade também ao time, que também foi muito importante ontem, orientar os mais novos, que ele era praticamente ele era o mais cascudo ontem, não lembro de outro, ele e o Chicão depois que entrou, e só. E o Felipe, ponto, não tinha mais. Verdade. Então acho que isso, a postura dele, orientar o Gabriel, o Paulinho, os mais novos ali, o Recife, no posicionamento, da tranquilidade, explicar, então acho que foi fundamental isso aí, sabe? Pablito, a gente pode ler a galera que eles acham pra gente passar para o próximo tópico? Claro. Então olha só, vamos lá. O Rafael Araújo, tô olhando aqui no Twitter, ele tá dizendo que o Alexandre é titular sim. O Gabriel Buzak tá falando aqui, o Hernani me incomoda em não disputar bolas aéreas vindas da zaga. O Alec ganha todas, é verdade. É a questão que o Pablito falou. Ele tem porte, né? Impressionante. Escora bem, sabe escorar na subida. O JR Fontes aqui, ó, ele mostrou ontem porque tem 2 Libertadores nas costas. Experiência de sobra. Foi homem e chamou o jogo. Perfeito. Concordo 200%. É verdade. Grande Carlão tá botando aqui, ó. Pra mim, o Alexandro está encarando o Flamengo como um desafio pessoal em vários aspectos. E está vencendo. Boa, Carlão. Acho também. Meio que como ter que mostrar pra eles que eu posso, né? Mais ou menos isso. O Adriano Bengão tá falando aqui que o Alexandre tem experiência e é atual campeão da Libertadores. Sabe servir os colegas, é verdade. O Carlão de novo diz aqui, diferentemente de muitos, Alexandre chegou no negativo e está virando esse jogo. É verdade. E eu lembro outro jogador também. Não vou falar do Negueba, que acho que é cedo, mas teve o Paulinho ano passado, teve o Wallace ano passado, foi muito sacaneado e depois virou baita zagueiro. Até né? o próprio André Santos. Pois é, mesma coisa. O Felipe também, certa época, também o pessoal pediu o Paulo Vitor. O Sander tá falando aqui, ó, Alexandre titular. Você consegue ler o live stream, Pablito? Eu tô meio sem óculos aqui agora, você é tenso. Alô? Pablito? Saiu? Deixa eu ver aqui. Eu acho que o Pablito saiu. Não, saiu, desconectou lá.
Deixa eu Deve ver. estar voltando. Então você consegue ler, eu tô meio seguido. Aqui, vamos lá. O Aldo Dutra Peraí, desculpa. mediu o jogador pelo seu salário é o primeiro erro. Até que se for analisar pelo salário, o Wellington Paulista no Internacional ganhou o mesmo salário. O Rafael Moura ganha 400 mil reais. Mas Ontem. tá ótimo. Mas decidiu lá contra o Inter, né? Sim. Contra o Grêmio. Mas enfim, ó, o Galinho tá falando aqui, a verdade é que o Alec Gol sempre faz gol em todo time que jogou, é verdade. Sem nem se o Pablo tem esse levantamento, mas você pegar ele fez gol pra caramba como reserva no passado também. O Alexandre? O ano passado ele foi reserva o ano inteiro com a boa fase do jogo, que até levou o jogador à seleção. Ele fez, se não me engano, 11 gols. Poxa, nem foi um ano muito bom do para reserva, né? Mas ele jogou muito pouco. Para reserva, pô. Deixa eu ver aqui. Star David tá falando aqui, Alec Conde rapidinho virou Alec Gol. Muito bom. Olha o Zé Caricatura, Zé grande Zé, rapaz, olha aí. O Hernandes jogou basicamente todos os jogos, o Moreno não. Nada como brocador. Mas acho que o Moreno foi pouco aproveitado. Agora o futebol é momento, e o momento do Alec Gol é iluminado. É isso aí. Fez até uma poesia. Deixa eu ver aqui quem mais. O pessoal também perguntou a possibilidade de colocar os dois. dois. Né? O Rica tá dizendo aqui, eu concordo com ele, também que não dá pra jogar os dois não. Até pela formação tática do Flamengo. Os dois hoje, na frente né? não dá. Talvez o Alexandre fazendo Alexandre Hernani? talvez o Alexandre fazendo a função. Só em circunstância de jogo. Pois ou então ele fazendo a função do Elano, que isso aconteceu já aí, foi bem até. Mas Às vezes você consegue, cara. Às vezes tem uma situação de jogo onde você precisa de bola na área, você coloca os dois. Pois mas eu ainda prefiro. Como esquema fica muito ruim. Eu ainda prefiro ele como centroavante, que ontem foi incrível. Ontem realmente. Quem diria, né? Olha aí, o mundo dá volta. Da bola então. E como é bom você ter jogador que surpreende, né? E o Flamengo tem conseguido essa proeza, né? De às vezes esperar muito de um jogador como o Cadu e decepcionar. Pois é. Não espera nada de outro. De outros como o Alexandre, o Wallace, que era quinto reserva no Corinthians. Verdade. O Chicão que estava lá afastado, tá ajudando aí. Então ele tá sendo importante. Vamos então passar para o último tópico rapidinho, Pablito. Time para quarta-feira que vem. E aí, lembrando que os jogadores que jogam em domingo não jogam na quarta, né? Que é o Márcio Araújo e o Luiz Antônio, né? Então, Pablito, vamos lá. Por favor, galera, coloque o time de vocês para quarta. Pablito, por favor. Cara, eu acho que eu fiz essa escalação, eu vou até buscar aqui no meu Twitter, porque ela tá prontinha, mas eu fiz essa escalação e eu coloquei, se não me engano, Felipe. Aí tem que aguardar, né? Não sei se o Léo Moura vai reunir condições. Eu acho que ele vai ser o nosso principal reforço, o gol do Atlético. Olha aí. Eu acho que ele vai ser o nosso principal reforço. Se voltar, vai dar uma cadência boa na saída de bola, vai ser muito importante. Mas eu acho que, colocando ele com condições, colocando todo o time com condições, tá? Eu colocaria Felipe, Léo Moura, Wallace, Samir e André Santos, Amaral, Muralha, e aí é uma situação delicada de quem escolher para esse outro jogador. Mas não sei se eu colocaria o Mugni, não tenho certeza, sinceramente tenho dúvidas. Mas colocaria o trio de ataque com Everton, Paulinho e Alexandre. Tá. Eu vou escalar, eu vou pegar aqui exatamente o que eu botei para ver se foi o que eu botei mesmo, mas eu acho que é esse o time que eu escalaria. Marquinhos. Olha, eu mudaria um pouco. Eu sei que tem um problema do treino, mas eu acho que o Muralha é menos um em campo. Que o Muralha até hoje eu não entendo a função dele. Ele não marca, não ataca e não dá passe. O Flamengo jogou com menos um ontem. O problema é que o azar do Jaime, que o Recife entrou numa fogueira e entrou muito mal, né? E as pessoas acabaram criticando. A alteração tinha muito sentido. Só que o Muralha, o cara que não desarma, sobrecarrega o Flamengo. Que aconteceu ontem é que o Flamengo jogou muito bem ontem, né? Mas o Flamengo sem o Léo Moura e sem o André Santos, o Flamengo perde a saída nas laterais. E aí você tem o meio campo com Amaral e Muralha também, que não tem uma boa saída. O Flamengo fica dependendo muito dos homens lá da frente. Mas quem você escalaria no lugar do Muralha? Isso que eu de repente eu tentaria colocar o Mugni recuando o Everton, porque pelo menos eu acho que você tem mais opções nesse meio campo. O Muralha não vejo o Muralha acrescentando nesse time. Ele pouco agrega. Você vê muito tempo, se a bola não chega, ele não busca o jogo. Se a bola não chegar nele, ele não aparece.
Sabe? Ele somite do jogo, ele se esconde. Isso me incomoda muito. Apesar de ver talento no Muralha, mas é um jogador que está acomodado, fica no cantinho dele. Se a bola pintar ali, ele dá um toquezinho, dá uma trivela, mas se não chegar, tá ali no canto dele. Ele pouco soma. Sabe? O Flamengo perde muito meio campo no combate, no meio campo. Então, de repente, você botar o Mugni, que vai dar, dar um... Não vai ter a marcação, mas também o Muralha não tem. Então, você jogaria com o Everton de segundo volante? Sim. Já jogou, inclusive, como lateral. Acho que ele poderia jogar ali um volante pela esquerda, ali, o Amaral pela direita. E o Mugni mais na frente ali, Armando, e o Paulinho e o Alexandro. Eu não faria isso não, mas enfim. Meu time é muito parecido com o do Pablo. Acho que talvez seja muito, na verdade, bem igual ao Pablo. E aí eu acho que aí o mais importante nem é o time, o mais importante é a atitude do time, que é a atitude que a gente teve ontem, que eu adoraria ver na próxima quarta-feira. Mesma vontade, mesma determinação e a mesma atitude. É o que eu espero, né? É isso. Vamos embora? Vamos embora. Galera, bom, falar aqui rapidinho do programa do Zico. A gente tentou algumas vezes ano passado, e a gente teve quase para fazer no meio do ano, mas o Zico foi pro Catar. Depois a gente teve quase para fazer no final do ano, mas o Zico estava enrolado com o negócio da pelada. Então que a gente acabou não fazendo, e a gente correu atrás desse ano, esperou passar o carnaval, que ele ia ser um enredo, ia ser aquela confusão, e a gente conseguiu marcar com o Zico, a Tosa Cama, entrevista com ele no dia 8, né, de maio. E pra gente vai ser um prazer inenarrável, assim. Todo mundo já sabe a minha adoração, sou meu ídolo de vida, o Zico que é. E pra gente, pra mim principalmente, mas pra gente, pro programa, vai ser incrível. Enfim. Então eu conto com vocês, a pauta vai ser incrível, não posso falar muito. O Pablito já tá lá se esmerando lá toda. A gente vai ter uma infra muito boa, equipamento, a gente vai conseguir já equipamento legal para levar, pra gente não usar só a câmera do computador, mas a gente vai usar a câmera diferente, enfim. De qualquer forma é isso. Então, agradecer principalmente ao Sandro Rilho, que foi a grande ponte aí com o Zico. Obrigado, Sandro, meu irmão, valeu mesmo. Queria mandar um beijo pra Leila, que fez aniversário hoje, Leila Neiva, que apareceu, a grande personagem da torcida que foi a Guayaquil ontem. Na hora do gol tem uma foto dela sentada no canto chorando, que é incrível. Que eu acho que representa muito o que foi aquilo lá. Então, parabéns, Leilinha. Um beijo. Você deve ver isso aí depois, você ainda tá vindo. Patri... Saudade dele aí, tá vendo? Marquinho, dá tua boa noite aí. Queria agradecer você a presença aí, né? Meio que sem querer, querendo. Obrigado. Dá tua boa noite aí. Destaque e vambora. Agradecer ao pessoal aí pela presença, pelo bate-papo em alto nível, muito legal. Sempre falar do Flamengo é sempre bom, né? Então agradecer ao pessoal aí pela força, pela atenção e é legal. Um abraço, pessoal. Boa noite. Pablito, meu velho, mais uma vez, mais um programa. Obrigado. Obrigado por você, mais uma vez, ter feito essa pauta incrível. Vamos que vamos. Dá teu boa noite aí, meu irmão. Boa noite, André. Boa noite, Marquinho. Abrilhantou o programa aí, sempre muito bem-vindo. O meu boa noite especial hoje é um pedido, na verdade, para quem está vendo o programa. Quem puder entrar na minha conta do Twitter e ler o texto que eu postei há minutos. Para refletir. Para refletir. Carta aberta ao Jaime. Acho que vale a pena. Você não precisa concordar, você precisa apenas ler e refletir do que se trata. O texto é exatamente o que eu penso, exatamente isso. Sem tirar nem pôr, é como eu enxergo o Flamengo nessa semana importante. Boa noite, galera. Perfeito. Obrigado, Pablito. Galera, mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, Amandinha, meu amor, que tá vendo o programa mais uma vez. Eu te amo. Todo mundo que tá aí, obrigado. Os baluartes, não baluartes. Agradecer ao Carlão, que foi ontem lá com a gente lá no lounge. Aliás, deixa eu falar mais uma vez rapidamente aqui. Foi muito legal. Quem não foi, sensacional. Se Deus quiser, a gente vai ter outros ainda. Agradecer a Espaço Rubro Negro, Liga Retro, Quente e Tiburon. Tá pedindo o Twitter, que é o teu? Acho que é. Twitter do Marquinhos é Marcos F. Leal, @Marcos F. Leal, não é isso? Isso. Legal.
Gente, obrigado, fiquem com Deus. Até semana que vem.